Mas indo ao nosso tema e de modo objetivo, portanto, sinodalidade e corresponsabilidade pastoral foi o tema que me atribuíram. Na verdade, a corresponsabilidade está intimamente ligada à sinodalidade. Recentemente, um padre da minha diocese até me dizia: eu não gosto da palavra sinodalidade, eu digo sempre a palavra corresponsabilidade. E eu dizia: pode dizer o que quiser, quanto a isso não há problema, mas de facto sinodalidade e corresponsabilidade estão absolutamente ligadas. Embora, para mim, e na investigação que tenho feito, a corresponsabilidade é um dos elementos fundacionais e estruturantes da sinodalidade, como veremos. Temos falado muito da palavra sinodalidade. Uma palavra, o documento da Comissão Teológica Internacional, que se chama A Sinodalidade na Vida e Missão da Igreja. Se quiserem ler um bom documento sobre a sinodalidade, basta pôr no Google A Sinodalidade na Vida e Missão da Igreja. É um documento de 2018 da Comissão Teológica Internacional e é um belíssimo documento sobre a sinodalidade. Vale a pena ler alguma coisa interessante sobre a sinodalidade, tem isso. Quer dizer, tem também o caminho sinodal que o Papa Francisco, que falava o Padre António, nas edições paulinas, mas aqui é publicidade em causa própria. Mas, de facto, este documento é precioso para falar sobre a sinodalidade. E diz que a palavra sinodalidade é uma palavra veneranda na tradição da Igreja. E é verdade, encontramos já no século II Santo Inácio de Antioquia, que convida os seus diocesanos a serem sinodoi, a serem sinodais, a serem construtores de uma Igreja sinodal. E, portanto, a primeira referência da palavra sinodalidade na literatura cristã não é para falar de um sínodo, não é para falar de um evento, de um órgão de sinodalidade, é para falar da responsabilidade de cada um, portanto, da corresponsabilidade, da responsabilidade de cada um na construção da Igreja, na construção da comunidade cristã. Contudo, a palavra sinodalidade foi redescoberta por nós, não é? Recordo-me que ainda antes de começar este caminho sinodal que o Papa Francisco propôs e que projetou a palavra sinodalidade, o meu pároco convidava-me para eu ir falar sobre a minha tese, sobre a sinodalidade. E um senhor, no fim, depois de eu falar tantas vezes da palavra, dizia: ó Padre Sérgio, mas diga lá mais uma vez essa palavra que eu ainda não consigo dizê-la. Mas da estranheza da palavra, conto uma que ainda gostei mais, que foi uma paróquia longe do centro do Porto, onde o pároco me convidou para falar sobre a sinodalidade, sobre o sínodo que ia acontecer. Como nunca lá tinha ido àquela paróquia, fui muito cedo. Quando cheguei à paróquia estavam só duas senhoras à porta e a igreja ainda fechada. Eu resolvi ter conversa com elas e lá disse: bem, então, será que vão abrir a porta da igreja? E diz uma das senhoras: sim, diz que vem um padre do Porto falar sobre o sino da igreja, mas eu não sei o que é que o sino da nossa igreja tem tanto que falar. Eu disse: mas não será sobre o sínodo? Isso eu já não sei, mas ele quando vier que explique, não é? E assim foi, eu expliquei. Mas desde o início deste caminho sinodal que o Papa Francisco propôs, a palavra sinodalidade tem sido redescoberta nas suas diversas dimensões. Há uma advertência inicial que eu gostaria de colocar, que é de que esta palavra, que tem sido repetida, usada com frequência, desde os discursos às homilias, às conferências, às assembleias diocesanas, que ela não seja uma palavra apenas da moda, até porque as modas passam, não é? E criam até instabilidade. Diz-se na minha terra: quem anda na moda anda com a cabeça à roda, não é? Para a espera da moda seguinte. A palavra sinodalidade não pode ser apenas nem uma palavra da moda, nem um slogan inconsequente, não é? Que seria ainda pior do que ser uma palavra da moda. A palavra sinodalidade remete-nos, como diz o Papa, vezes sem conta, para a dimensão constitutiva da Igreja. O Papa define a sinodalidade como uma dimensão constitutiva da Igreja. E esta é uma novidade do magistério do Papa Francisco. Quando procuramos a sinodalidade ao longo da história da Igreja, percebemos que ela esteve durante muito tempo, a sinodalidade, sempre ligada à colegialidade episcopal. Daí que o sínodo dos bispos era precisamente isso, um sínodo dos bispos. A sinodalidade sempre ligada à colegialidade. E com o Papa Francisco esta sinodalidade é alargada. E isso tem até consequências muito práticas. A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos agora é chamada, nesta reforma da Cúria Romana, Secretaria-Geral do Sínodo. A Episcopalis Communio, que vem renovar o documento que tinha convocado o Sínodo dos Bispos, do Papa Paulo VI,
convoca e institui o Sínodo dos Bispos em 1965 com a Apostólica Solicitudo, e o Papa Francisco, em 2018, com a Episcopalis Communio, renova até o ordenamento desta estrutura que é o Sínodo dos Bispos, para dizer que esta é uma estrutura estável, mais de que esta estrutura não tem, como tinha no passado, para cada Assembleia Sinodal uma nova Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral é estável, para dizer que a sinodalidade não é o evento, que a sinodalidade não é uma estrutura, mas que a sinodalidade é o modo de ser Igreja, não é? Como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, é o modus vivendi et operandi da Igreja. É a identidade da Igreja, se é a dimensão constitutiva é a sua identidade, se é a sua identidade deve manifestar-se no seu agir e, portanto, deve ser esse modus vivendi et operandi. E, na verdade, a Igreja e Sínodo estão absolutamente unidas. Diria São João Crisóstomo, não se está a ouvir? Epá, não me digam que não me ouvem. Eu chego mais próximo de mim. Mas conseguem ouvir aí no fundo, não? Sim. Melhor agora, não é? Muito bem. Tenho que pôr mais perto do micro. Eu posso estar mais perto do micro que dos papéis, porque eles não fazem muita falta. Como dizia, estava em São João Crisóstomo. São João Crisóstomo diz: Igreja e Sínodo são sinónimos, para dizer que, de facto, uma Igreja ou é sinodal ou não é aquilo que o Senhor espera dela. Recordo-me quando foi para publicar o meu livro, O Caminho Sinodal, com o Papa Francisco, pedi a 2 colegas que relessem o texto para ver se fazia falta alguma coisa. E um deles, a determinada altura, tropeça nesta expressão que diz: a Igreja ou será sinodal ou não será aquilo que o Senhor espera dela. Não é? E ele dizia: bem, não será melhor dizer que, aliviar aqui um bocadinho, isto tem que ser mesmo sinodal a Igreja? Ora, São João Crisóstomo é muito claro: a Igreja e Sínodo são sinónimos. O que é a Igreja? A Igreja é, eu gosto muito da definição de São Cipriano, que depois é repescada pela Lumen Gentium, que no número 4 diz que a Igreja é o povo que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja como o povo convocado pelo Pai, não é? Inaugurado por Jesus Cristo e animado e vivificado pela força do Espírito. Este povo que caminha à imagem da Santíssima Trindade, na variedade de dons, carismas, ministérios, serviços. E o que é a sinodalidade? Podemos ir à sua etimologia. É um lugar comum. O próprio Papa Francisco, muitas vezes, quando fala de sinodalidade, recorre à sua etimologia e diz: a sinodalidade é aquilo que diz a sua etimologia. Se une, a proposição se une, que significa com, o substantivo odós, que significa caminho, caminho com, caminho conjunto. A sinodalidade é o caminho conjunto. Conjunto de quem? Dos padres, dos bispos, dos leigos, dos religiosos, das religiosas, todos, não é? Podíamos dizer, como dizia o Papa, todos, 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 não é? Ora, se a sinodalidade é o caminho conjunto de todos os batizados, se a Igreja é o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sinodalidade ou sínodo e Igreja são sinónimos e, por isso, a Igreja ou é sinodal ou não é aquilo que o Senhor espera dela. Como diria o Papa, num discurso também notável, que é o discurso da comemoração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, a 17 de outubro de 2015, o Papa diz: a sinodalidade é um conceito fácil de explicar em palavras, mas difícil de colocar em prática. Mas não colocada em prática será apenas uma belíssima intenção, não é? E de boas intenções parece que há um certo lugar muito cheio que não nos interessa nada, não é? Portanto, a sinodalidade tem de converter-se em algo operativo. E só será operativo quando cada um de nós se redescobrir como protagonista responsável da ação eclesial. A sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, constitui cada um como sujeito ativo da ação eclesial. Diz-nos que o sujeito da ação eclesial é todo o povo de Deus. De que na Igreja ninguém pode ficar de fora, de que ninguém é dispensável e de que todos somos chamados a caminhar nesta unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra sinodalidade, na sua etimologia, lança também 2 desafios que eu gostaria de apontar. Em primeiro lugar, a palavra caminho. Dizíamos sinodalidade, ou dizia que sinodalidade era composto por preposição com e o substantivo odós, caminho. Em primeiro lugar, a sinodalidade é caminho. Isto é dinâmica, é movimento.
Aqueles que não gostam de se mexer terão dificuldade com a sinodalidade, não é? Porque ela nos põe a caminho, nos desacomoda e desinstala. E por isso a sinodalidade não é apenas uma ferramenta pastoral, não é apenas, como dizia uma palavra da moda ou um slogan eclesial. A sinodalidade é um estilo, é um modo de ser igreja para uma permanente conversão pastoral. E como repararam nos dois temas de tese que o Padre António referia na apresentação, tem os dois lá a palavra ou a expressão conversão pastoral. E não é um refrão, é a necessidade de nos entendermos como igreja num processo e num dinamismo de conversão, de mudança e de transformação. Porque uma igreja que não é capaz de viver este processo de conversão permanente é uma igreja que para no tempo e não é capaz de responder aos desafios dos homens e mulheres de hoje. Portanto, a sinodalidade pressupõe em primeiro lugar transformação e mudança, uma transformação e mudança que começa com cada um de nós, porque a conversão pastoral só acontecerá quando acontecer uma conversão pessoal. Não podemos querer mudar a igreja toda sem nos mudarmos a nós próprios, não é? Mas muitas vezes é assim, está tudo mal, menos nós, não é? Está tudo, não é? Isto é tudo uma desgraça, menos nós. Portanto, a mudança tem de acontecer a partir daí, não é? Lembro-me que nas assembleias sinodais diocesanas e depois paroquiais, quando com a equipa de coordenação paroquial pensávamos as perguntas para a Assembleia Paroquial, uma das pessoas dizia, podíamos pôr o que é que eu mudaria na igreja, não é? E eu disse, bem, não é o que eu mudaria na igreja, porque tenho medo que comecem logo a dizer que era preciso mudar o padre e eu fico logo em causa, mas temos que perguntar o que é que eu mudaria em mim para que a igreja possa mudar? O que é que eu transformaria em mim para que a igreja se possa transformar, não é? Eu recordo sempre um padre franciscano que já partiu, já está no céu, e era de uma comunidade que tínhamos em Penafiel, e ele uma vez, quando da minha ordenação, dizia-me, sabes, Padre Sérgio, como eu gostava de ter a tua idade. Eu, quando tinha a tua idade, eu queria converter o mundo todo. Depois nomearam-me pároco numa missão que tínhamos, e eu achava que o mundo todo era muita gente. Eu disse, se eu convertesse aqui, ajudasse a converter a minha paróquia, eu já fazia um belíssimo trabalho. O tempo passava e a paróquia ainda era muita gente. Se eu ajudasse a converter aqui os meus colaboradores mais próximos, né, já fazia um belíssimo trabalho. E o tempo passava e ainda era muita gente. Eu disse, se eu ajudasse a converter aqui este grupinho mais restrito do Conselho Pastoral, olha, eu com esta idade, e já tinha mais de 80, eu penso, se eu me convertesse a mim próprio, eu já fazia um belíssimo trabalho. E a verdade é essa, se eu for capaz de me converter a mim, este meu dinamismo de conversão pessoal irá transformar-se num dinamismo de conversão pastoral. Como dizia Bento XVI, e o Papa Francisco gosta de retomar, a Igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. O nosso testemunho, o nosso testemunho de uma conversão permanente há de ajudar o mundo também e a Igreja a transformar-se permanentemente. E temos necessidade disso. O Papa diz isso numa homilia em Santa Marta, quando diz a Igreja tem necessidade de estar em permanente reforma, não é aquilo que diz a Unitatis Redintegratio, quando diz a Ecclesia sempre reformanda, não é? A Igreja tem necessidade de estar em permanente reforma porque somos pecadores e temos necessidade de nos converter. E como é que diz o Papa, depois num discurso nas felicitações natalícias à Curia Romana, diz, bem, mas esta conversão que a Igreja é chamada, esta reforma a que a Igreja é chamada, deve fazer-se para que ela se torne, e ele usa as palavras para que ela se torne conforme, né? Desdobra aqui a palavra, para que ela se torne conforme com a palavra de Deus e conforme com os anseios e os desafios dos homens e mulheres de hoje. Isto é, a conversão permanente a que somos chamados, pastoral e pessoal, deve assentar nestes dois pilares fundamentais, isto é, por um lado, na nossa união a Cristo e aos desafios que Cristo coloca a cada um de nós, por outro lado, à realidade que nós somos chamados a dar resposta. E estes dois pilares são fundamentais, o horizonte sociocultural e o horizonte eclesial ou o horizonte da fé. Sem estes dois pilares fundamentais, o edifício pode ruir, porque pode tornar-se apenas num pietismo da minha união a Cristo, que ignora completamente a realidade, ou então posso focar-me excessivamente na realidade e esquecer Cristo, e isso torna-se apenas um processo meramente sociológico, meramente humano, sem esta abertura ao primado da graça e à fé. E, portanto, esta conversão pessoal deve construir-se a partir daqui.
E este caminho de mudança e transformação que propõe o termo ODOS da sinodalidade abre-nos também à proposição se une a este com, porque esta transformação e esta mudança a que a Igreja é chamada permanentemente, esta conversão pastoral, tem que acontecer conjuntamente, na diversidade de dons, de carismas, de ministérios e de serviços. E isto tem que, sobretudo, ajudar a ultrapassar esta visão clericocêntrica até da nossa ação eclesial. Não é? Sei que já estamos longe, não é, diante de nós e os meios humanos para lhe dar resposta, é a desproporção própria do anúncio do Evangelho, que nos diz que esta missão não é nossa, mas de Deus. E de que esta desproporção permanente entre a fragilidade das nossas forças e a missão que temos diante de nós exige que caminhemos cada vez mais em conjunto. Por isso é que a sinodalidade é cada vez mais necessária. E esta diversidade que se assiste na Igreja é ainda uma riqueza maior, porque as qualidades, os dons, assim como as fragilidades e defeitos, são diferentes. E esta complementaridade é cada vez mais necessária. E é por isso que a sinodalidade se torna não apenas uma riqueza para a Igreja, mas um caminho imprescindível para que a Igreja seja aquilo que o Senhor espera dela. Eu vou avançar aqui nas minhas folhas, senão nunca mais me calo. O tempo vai passando. Posto isto, é importante dizer que a sinodalidade não pode ser também um mero mecanismo sociológico, não é? Nem aquilo que hoje falamos muito das sinergias fundamentais para... Porque em alguns meios, sobretudo nas ciências da organização, esta questão da sinodalidade está já mais do que implementada. As questões de liderança, não é? Do leadership e que se vão apontando nas empresas, na gestão empresarial, está muito mais à frente do que a nossa sinodalidade. Não é? Um colega da minha irmã perguntava-me sobre o que era o livro que eu tinha escrito. Não é? Eu disse sobre a sinodalidade. Sobre o quê? A sinodalidade, e lá fui explicando. Resposta de conclusão dele, que não gasta nada disto da religião, apesar do padrinho ser padre. Dizia ele:
mas isso não é o que a Igreja devia ser. Ora, nem mais, é isso que a Igreja deveria ser. A sinodalidade implica redescobrir aquela Igreja dos Atos dos Apóstolos, aquela Igreja que, caminhando pelo mandato do Senhor Jesus vivo e ressuscitado, animada e vivificada pelo Espírito Santo, caminha em conjunto, não é? Aqueles pilares fundamentais da comunidade primitiva, não é? Eram assíduos à fração do pão, à oração, à pregação dos apóstolos, à comunhão fraterna. Isto é a Igreja. Agora, isto deve ser o modo como depois a Igreja também se realiza. Mas é isso que acontece, com certeza, aqui no Algarve. Quando se visitam a paróquia, veremos que são assíduos à fração do pão, à comunhão. É isso que devemos ser como Igreja. Esse é o melhor modo de testemunhar aquilo que somos como Igreja. E, portanto, a sinodalidade tem que viver aberta a duas coisas que são fundamentais: ao primado da graça e à ação do Espírito Santo. É verdade, dizemos muitas vezes que o Espírito Santo é o protagonista da ação da Igreja. Mas isto pode correr o risco de ser um refrão. Como é que isto depois se traduz na prática? E mesmo na prática pode ser um perigo. Faz-me sempre lembrar aquele senhor padre que foi para ser nomeado pelo bispo, e o bispo lhe diz: senhor padre, o Espírito Santo diz-me que o senhor deve ir para tal paróquia. Ele disse: ó, senhor bispo, curioso que o Espírito Santo a mim diz-me que eu não devo ir. E o bispo diz: então vamos à capela, vamos rezar juntos para que o Espírito Santo nos ilumine. E terminam a oração e o bispo diz: olha, o Espírito Santo confirmou que o senhor deve ir para essa paróquia. Disse: curioso, seu bispo, a mim o Espírito Santo confirmou-me que eu não devo ir. Ora, nada de leituras acomodatícias dos sinais do Espírito. Viver um caminho sinodal tendo como protagonista o Espírito Santo significa rezar para que seja o Espírito a comandar o caminho da Igreja, mas significa sobretudo rezar para que eu seja dócil ao Espírito Santo. Significa dizer que eu estou disponível para as surpresas do Espírito, como diz o Papa Francisco. Que eu estou disponível para responder à pergunta na oração: o que é que o Espírito Santo me está a pedir aqui e agora? Mas é o que é que me está a pedir a mim, aqui e agora, não para meu interesse pessoal, mas para bem da Igreja. Não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para o meu grupinho, ou para a minha paróquia, é o que é melhor para a Igreja. E rezar para que isso aconteça. Reparem que a maior parte das orações, se não quase todas, ao Espírito Santo, começam com o imperativo: vinde, Espírito Santo. Pedimos que o Espírito venha, e Ele vem, mas temos que criar docilidade para que isso possa acontecer, não é? Se não acontece, como contam, não é, de quando foram na Santíssima Trindade, foi fazer queixa ao Espírito Santo, o Pai e o Filho: vê lá o que é que andas a fazer, isto da escolha dos bispos. Peço desculpa, Sr. Bispo, a história contaram-me assim. Que a escolha dos bispos não está a correr muito bem. E diz o Espírito Santo: quando me invocam, já estão a impor as mãos, eu já não consigo fazer nada. Convém que este invocar do Espírito seja algo de permanente. Eu digo muitas vezes aos catequistas, também quando tenho de falar aos catequistas, dizer porque o novo diretório para a catequese diz lá às vezes sem conta, não é? Eu cheguei a contar uma vez numa intervenção, às vezes que lá aparece que o Espírito Santo é o protagonista da ação catequética. Mas como é que isto se reflete na catequese? O catequista reza todos os dias ao Espírito Santo? Há pouco tempo uma catequista dizia: ó, Sr. Padre, eu tenho lá um miúdo na catequese que eu não sei o que lhe fazer. Quantas vezes reza por ele durante a semana? Quantas vezes pede que seja o Espírito Santo a trabalhar o coração dele? Ora, o Espírito abre-nos a esta, em primeiro lugar, a este confiar na oração, a invocá-lo e para que criemos docilidade no coração para a sua ação. Por outro lado, a sinodalidade abre-nos ao primado da graça, a dizer: não esgotamos tudo pelas nossas forças. Para mim, a melhor definição de graça está na Amoris Laetitia, no número 200, quando o Papa Francisco diz: à luz da parábola do semeador, a nossa tarefa é semear, o resto é obra do Espírito Santo. A graça de Deus é isto: é confiar que a partir das nossas frágeis forças humanas, Deus atua e age no mundo. E por outro lado, este primado da graça abre-nos ao mistério da cruz do Senhor. E a sinodalidade configura-nos também com isso. Porque a sinodalidade implica renúncia. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa renunciar à minha vontade, muitas vezes. O Papa Francisco diz que para haver sinodalidade, e diz isto várias vezes, e diz a primeira vez a propósito do sino da família, lamentamos. Diz numa catequese de quarta-feira, diz: venha o Senhor Bispo e falar comigo, dizer que no sínodo há bispos
que não estão a dizer aquilo que pensam porque têm medo de ser mal interpretados. E o Papa diz, isto não é sinodalidade. O Papa diz isto muitas vezes, isto não é sinodalidade. É uma das coisas que ele diz. Recordo-me que uma vez no Sínodo dos Bispos da Amazónia, à saída, ele chamou por mim para dizer, ouviste o que foi dito hoje de manhã, isto não é sinodalidade. E ele diz, isto não é sinodalidade. Sinodalidade é falar com liberdade. Ele usa até a palavra parrésia, não é? Que vem do grego parresia, nós no dicionário de português metemos o acento no E. Pronto, falar com parrésia, falar com liberdade. O meu dicionário diz que é falar com desassombro. E escutar com humildade. Mas uma e outra reclamam-se mutuamente. A corresponsabilidade pastoral acontece aqui, nesta liberdade de falarmos todos, porque todos somos protagonistas responsáveis da ação da Igreja, mas este falar com liberdade pressupõe a capacidade também de escutar o outro com humildade. E não é escutar o outro para ouvir o ponto de vista dele e no fim, não é, no método de testemunha de Jeová, ou a pergunta e dá a resposta sempre a mesma e concluem os dois com a mesma ideia. Não é este. É a capacidade de pensarmos juntos. Não é? O caminho sinodal, e este caminho sinodal alargado que o Papa Francisco propôs para este sínodo, que começa em 21 e acaba em 24, e este é todo um sínodo. Não é? Ontem começou a Assembleia Sinodal em Roma, porque o sínodo começou em 21, e curiosamente ia terminar agora em 23, e o Papa prolongou mais um ano, e eu até gostava que ele prolongasse mais um, confesso. Para dizer que a sinodalidade não é andarmos aqui em 2 eventos e está resolvido. Mas não era para criar outra Assembleia em Roma. É para que o mesmo processo que aconteceu no início, aquela longa escuta, ou podia ter sido um bocadinho mais, mas foi possível, aquele período de escuta diocesana, acontecesse no final. Para quê? Para que as decisões do sínodo, ou as orientações que o sínodo emanar no seu documento final, em cada diocese também fosse necessário recuperar as Assembleias diocesanas iniciais, agora não para escutar a realidade, mas colocar em prática na realidade de cada diocese as orientações que o sínodo discutiu. Porque se o sínodo não tem uma fase de aplicação, ficará aquém daquilo que o sínodo pretende. Não é? Depois de uma longa e belíssima reflexão, não tenho dúvida nenhuma, o percurso sinodal será riquíssimo, não é? Mas era uma tristeza, uma pena que ficasse apenas num documento final muito interessante e depois o Papa escreve uma exortação e a coisa termina por aí. Se não se tornar operativo, torna-se estéril. Ora, é esta dimensão da sinodalidade que é fundamental, deste caminho conjunto e este caminho de construção conjunta que todos somos chamados a fazer, e nesta dinâmica de crescimento conjunto. Não é aquilo que cada um pensa. Eu recordo-me na Comissão Diocesana, quando propunham, e depois nas paróquias, não era mais fácil fazer uns inquéritos e as pessoas responderem individualmente. Ele disse, pode ser, mas isso não é sinodalidade. Porque o que se pretende não é o que cada um pensa, é o que é que somos capazes de pensar juntos. O que é que somos capazes de pensar juntos, de decidir juntos, de construir juntos? Isto é a sinodalidade. Por isso diz o Papa, nesse discurso dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, que a sinodalidade deve moldar todas as decisões eclesiais. Portanto, mas isto pressupõe um caminho de renúncia. Por isso eu dizia que a sinodalidade acontece tendo como protagonista o Espírito Santo, à luz deste primado da graça, mas configurando-se com o mistério da cruz do Senhor. Porque há uns tempos ofereceram-me um livro muito engraçado. Quem me o ofereceu, eu perguntei se tinha a certeza que me queria oferecer. Era o livro de Schopenhauer, ou Schopenhauer, como dizem alguns, que tem como título A Arte de Vencer uma Discussão Sem Ter Razão. E foi a minha irmã que me o ofereceu. E disse, tens a certeza que queres oferecer mesmo isto? É que daqui em diante as discussões ganharão um outro sabor, não é? E na introdução, que é muito interessante, o Schopenhauer diz que quando começamos uma conversa, colocamos-nos ambos na procura da verdade. Mas a determinada altura, porque o outro discorda de mim, a minha preocupação já não é chegar à verdade, mas defender o meu ponto de vista, independentemente de ele ser a verdade daquela discussão. Ora, isto é o perigo da sinodalidade, que é, colocamos a refletir sobre um tema, mas eles estão aí por um lado que não é como eu penso, e eu não sou capaz de perceber ou de reconhecer que aquele é o melhor, e começo a defender a minha dama até ao fim, independentemente daquilo ser o melhor ou não ser o melhor para o grupo, mas não é aquilo que eu penso. E a nossa opinião é sempre a melhor do mundo, e com razão, eu costumo dizer, a minha opinião é sempre a melhor, porque se houvesse outra melhor eu tinha outra, eu tenho esta porque para mim esta é a melhor. Agora, seria insensato não ser capaz de ouvir uma opinião melhor sobre o assunto.
E aqui nem se trata, não é a competição sobre a melhor opinião, é a capacidade de construir juntos, de colher o melhor de cada um. Vamos ver mais adiante, espero eu ter tempo, para quando falamos do discernimento comunitário. O discernimento, que é a ferramenta fundamental na sinodalidade, é esta construção conjunta para juntos discernirmos o que é o melhor para a Igreja e aquilo que o Espírito Santo nos está a pedir aqui, neste lugar concreto, na nossa Diocese do Algarve, na nossa paróquia, hoje estamos na Quarteira, não é? O que é melhor aqui e agora, não é naquele tempo passado, ó Senhor Abade, antigamente, aqui não se diz Senhor Abade, pois não? Não, isto é mais lá para o norte, não é? Ó Senhor Padre, antigamente é que era bom, os meninos vinham todos à catequese, os pais vinham todos à missa, isto agora é uma desgraça. Estou na minha terra e diz, isto agora é uma pouca vergonha. Aquele tempo do passado que era tão bom, que podem colocar em qualquer fase da história, que ele nunca existiu. Nunca existiu assim um tempo tão bom, tão bom. Esse vai existir um dia no céu. Esse tempo bom, está no céu. E por isso, nós como Igreja, juntos, nesta corresponsabilidade pastoral, somos chamados a construir o aqui e agora, à luz do Espírito Santo, e nesta capacidade de configurar a vida com o mistério da cruz do Senhor, isto é, com a capacidade de me deixar conduzir pelo Espírito. Assim sim, o Espírito pode ser o protagonista da ação sinodal. De outro modo, o protagonista sou eu, não é? E como diria Adelaide Ferreira, o papel principal é meu e só meu. E se isto é perigoso com qualquer pessoa, mais perigoso numa pastoral clericocêntrica, onde o papel principal é o do padre, não é? Onde se acha a estrela da companhia, não é? Eu aqui não posso dizer mal do clérigo, ainda por cima hoje estou... Nota-se bem que sou padre, não é? Mas é o dizer de que há também aqui, como vamos ver a seguir, um novo modo de entender o ministério pastoral, não é? Esse tem sido o meu trabalho último, não é? da tese de doutoramento, não é? Se a sinodalidade reconfigura o modo de ser Igreja e nos reconfigura a partir da Igreja das origens, então também se reconfigura o modo de ser pastor. E tanto como ser pastor hoje, como ser pastor numa Igreja sinodal ao serviço da evangelização e da missão, para uma permanente conversão pastoral. Avançando. Apenas 2 acenos bíblicos que me parecem importantes, não porque tenhamos de ter sempre uma fundamentação bíblica para isto parecer coisa séria, não é? E não defraudar as expectativas do Padre António, não é? Que há tanto tempo a convidar-me, ainda pensei em não dizer nada que tivesse jeito, que assim eu disse, bem, assim não me convida mais, não é? Assim, era a forma de dizer assim, e de ele até lamentar a insistência, não é? Ora, em primeiro lugar, a dinâmica evangelizadora de Jesus. Como é que acontece a dinâmica evangelizadora de Jesus? Jesus é o grande enviado do Pai, não é? O Verbo que se faz carne. É aquele que vem para revelar o rosto misericordioso do Pai, que tem como primeiro interlocutor as multidões. Lemos o Evangelho e vemos Jesus a falar às multidões, e multidões que crescem progressivamente, não é? Como é que a fama de Jesus se estende, não é? Sem Facebook, sem Instagram, sem essas coisas todas, não é? Mas a mim o que me espanta mais, deixai este desabafo, o que me espanta mais no falar de Jesus às multidões era como é que ele falava para as multidões sem microfone. Vocês viram que estamos aqui, não é propriamente uma multidão, e tive que vir aqui o Padre António chegar o microfone mais perto, que não sabia lá ao fundo. Agora imaginem Jesus sem microfone a falar às multidões, não é? Significa que aquilo que é mais importante para comunicar não é só as nossas palavras serem audíveis, é a nossa vida ser credível. Mas, para lá disso, destas minhas perplexidades do Evangelho, que são sempre assim um bocadinho estranhas, a dinâmica evangelizadora de Jesus tem como primeiro interlocutor as multidões, mas não as multidões em abstrato. Jesus não fala para as multidões em abstrato. As multidões não são uma massa anónima. Fala para as multidões, mas diz ao Zaqueu, desce depressa que eu quero ficar em tua casa. Diz à Samaritana, dá-me de beber. Diz ao Mateus, vem e segue-me. A multidão não é um interlocutor, nem uma massa abstrata. E dentro desta massa Jesus escolheu 12. Subiu ao monte e escolheu 12. Enviou 12, depois envia 72. Isto é, a dinâmica evangelizadora de Jesus pressupõe diferentes modos de ser e de estar nesta dinâmica evangelizadora. E uma igreja sem Jesus torna-se, como diz o Papa muitas vezes, uma ONG. Uma igreja sem as multidões tornava-se uma elite, não é? De apuros e de alguns, não é? E uma igreja sem os apóstolos perdia o garante da apostolicidade e da verdade. Por isso, uma igreja sinodal não é uma igreja parlamento. O Papa dizia isso ontem novamente e quis insistir nisso, porque é importante.
Não se pode perder com isto, dizer, então a partir de agora isto passa a ser uma democracia, voto no ar, mão no ar para votar, não é? E relativizamos o ministério ordenado e hierárquico. A sinodalidade não pode ser uma secularização dos clérigos, nem tampouco uma clericalização dos leigos, porque não respeitaria ninguém. E a sinodalidade acontece, como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, no interior de uma igreja hierarquicamente organizada. Não? E não se lamentem disso, é uma riqueza. Não? Eu, uma vez numa vigararia lá no Porto, falando da sinodalidade, quando chega a este momento em que digo, ou o momento em que digo, que não prescindimos do ministério hierárquico, continua a ser ele o lugar de decisão, ouço um lamento da Assembleia de uma senhora que dá assim um ó muito expressivo, e ela disse, eu pensei que era agora que os leigos iam começar a mandar. Mas na igreja nós não conjugamos o verbo mandar, conjugamos o verbo servir, que é muito mais belo. E portanto é isto que nos deve colocar sempre ao serviço da igreja. Mas para dizer que o ministério hierárquico não é de prescindir, em primeiro lugar, não é um ministério de origem sinodal. Realiza-se de modo sinodal, mas a sua origem é do próprio Cristo. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiveres serão retidos. O ministério ordenado é conferido por meio de um sacramento, que é o sacramento da ordem, um sacramento que imprime caráter, e dota ao ministro ordenado de uma autoridade própria como ministro ordenado. Configura a sua vida com Cristo, cabeça e pastor. E isto é claro. Agora, a sua realização tem que ser sinodal. Não isoladamente, mas como ministro da comunhão e da unidade, promotor da diversidade de dons, ministérios e carismas, conhecedor do seu rebanho, da sua paróquia, da sua comunidade, para que possa ajudar a todos a crescer corresponsavelmente. Um outro ensino bíblico fundamental para mim este é o paradigma da sinodalidade, é Jesus a caminho de Emaús. Lucas 24, conhecem todos a passagem. 2 homens desiludidos e desapontados regressam à sua terra. Jesus coloca-se no meio deles e pergunta-lhes o que é que ides a discutir pelo caminho. Pergunta. Jesus não sabia de que é que eles iam a falar? Jesus não sabia porque é que eles iam tristes? Sabia muito bem. Porque é que lhes pergunta? Porque os quer ouvir. Porque não quer pressupor aquilo que eles vão dizer, mas ouvi-los. E não se limita a ouvi-los para fazer uma estatística. A escuta sinodal não é para fazer uma estatística de quantos cristãos temos, quantos vêm à missa todos os domingos, quantos só vêm em dia de festa. A escuta sinodal não é para fazer uma estatística. A escuta sinodal é para que, escutando o outro, eu possa iluminar aquilo que escuto com a palavra de Deus, para gerar o encontro com Cristo. Isto é o que Jesus faz. Colocando-se a caminho de Emaús, vai ouvindo o que eles dizem, e eles começam a dizer, deve ser o único, não sabe o que aconteceu, é Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras. E Jesus depois ilumina as suas tristezas e desilusões com a palavra de Deus. Quando lhes diz, não leste o que diziam as Escrituras, os profetas, acerca do Messias, que havia de morrer, de ser crucificado. E este encontro da vida com a palavra é de tal modo significativo que eles vão de reconhecer depois que isso lhes fazia abrasar o coração dentro do peito. E sentados à mesa na fração do pão, reconhecem Jesus. Ora, a Eucaristia é o lugar por excelência da sinodalidade, onde não prescindimos daquele que preside em nome de Cristo, cabeça e pastor, dotado do ministério ordenado, mas não preside sozinho, preside em comunhão com toda a Assembleia, que é o lugar e presença de Cristo. E na diversidade de dons, e por isso há quem vá ler, há quem vá acolitar, há quem vá cantar, ministérios que agora até podem ser também instituídos, não é? Isto é nesta diversidade de dons, de carismas e de ministérios que se constrói a Igreja, e a Eucaristia, a sinaxe eucarística, é o lugar onde por excelência isto se vive e realiza. E por isso a sinodalidade acontece quando a Igreja se coloca a caminho de Emaús com os homens e mulheres de hoje. E seremos capazes de evangelizar mais e melhor se formos capazes de nos colocarmos a caminho de Emaús com as desilusões e angústias, mas também com as alegrias e esperanças dos homens e mulheres de hoje. Por supor a realidade de cada um, só porque sabemos a situação porque ele passa, é apenas um preconceito. Só saberei de verdade a situação pela qual passa um determinado indivíduo, se for capaz de o escutar. Avançando. Padre António, o tempo. 10 minutos. Pronto.
É que ele disse que eu ia começar às 10h30 e eu não comecei às 10h30, por isso é que agora temos que ler o tempo. Mas aí depois faço todos os descontos como se faz hoje na Liga Principal. Bem, não vou perder mais tempo. E como tu és do Porto, eu vou-te dar 12 minutos para ver se ganhas. Eu sou da Diocese do Porto. Eu sou do Benfica. Vamos lá, avançar. Elementos fundacionais da sinodalidade. E agora, sistematizando para concluir, e sei que isto anima a vossa esperança, sempre que digo sistematizando para concluir, vejo alguns até endireitar-se na cadeira já todos entusiasmados. Estamos a acabar. Em primeiro lugar, e aqui entramos, se calhar também, ou se calhar não, entramos mesmo na concretização desta sinodalidade e a corresponsabilidade pastoral. Em primeiro lugar, como elemento fundacional e fundamental da sinodalidade, temos a igual dignidade de todos os batizados. Em primeiro lugar, a sinodalidade implica redescobrir esta Igreja povo de Deus, que é uma grande revolução do Concílio Vaticano II, não é? Chama-se a chamada Revolução Copernicana do documento, o documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, a Lumen Gentium, é a luz das nações, que não é a Igreja, que é Cristo, não é? A luz das nações é Cristo e a Igreja quer ser lugar de encontro com Cristo. O documento da Lumen Gentium, ao longo da sua construção, da sua redação, sofre várias transformações. O esquema inicial era muito óbvio. Começamos pela hierarquia, depois falámos dos religiosos, depois falámos dos leigos e a pirâmide é completamente respeitada. O que é que acontece ao longo da redação deste documento? Dá-se aquilo que o cardeal Suan chamou, um dos redatores do Concílio Vaticano II, chamou uma revolução copernicana. Isto é, o Concílio diz, em primeiro lugar vamos falar no primeiro capítulo de uma igreja que é mistério. É mistério porquê? Porque é constituída por homens e mulheres, mas é animada e vivificada pelo Espírito Santo. Nasce do coração de Deus, é instituída por Jesus Cristo, vive animada e vivificada pelo Espírito Santo. E esta igreja é mistério, que é o primeiro capítulo, leva como segundo capítulo o povo de Deus. Portanto, antes de falar daquilo que cada um faz em específico na vida da Igreja, antes de falar da constituição hierárquica dos religiosos ou dos leigos, falamos do povo de Deus, daquilo que nos torna iguais, uma igual dignidade pelo batismo. Somos portadores do mais alto título, que é sermos batizados. Não é? O cardeal Suanes tem um escrito em que diz: o dia mais importante da vida do Papa é o dia do seu batismo, porque se ele não fosse batizado, ele nunca podia ser Papa da Igreja Universal. O batismo como o mais alto título da nossa dignidade cristã. E aquilo que nos coloca numa igual dignidade, numa igual corresponsabilidade. E este é um segundo elemento fundacional da sinodalidade, a corresponsabilidade, que é em primeiro lugar de natureza batismal. Que a corresponsabilidade nunca apareça como aquilo de uma igreja toda ministerial. Não é? O documento o instrumento Labores do Sínodo fala disso. Quando fala de corresponsabilidade, fala de uma igreja toda ministerial. Confesso que não gosto. Gosto de uma igreja toda ministerial, é necessário redescobrir os ministérios, mas a corresponsabilidade é de natureza batismal. A corresponsabilidade traduz, em primeiro lugar, o desafio de sermos testemunhas do nosso batismo. E quando falamos de corresponsabilidade laical, ela é, em primeiro lugar, não por um exercício de um ministério no interior da comunidade, mas pelo testemunho do Evangelho no seu trabalho, na sua família e na vida social. A corresponsabilidade é de natureza batismal. Por isso, na teologia pastoral, quando falamos de corresponsabilidade, distinguimos três conceitos, que são distinções conceituais, mas que, se colocadas em prática, nos ajudam a perceber a operatividade até da antropologia da ação eclesial. Isto é, a corresponsabilidade, a participação e a cooperação. A corresponsabilidade significa não o exercício do ministério, mas significa a minha corresponsabilidade pelo batismo de testemunhar o Evangelho nos diferentes lugares por onde eu vou passar. A participação como o exercício de um determinado ministério na Igreja e que é conferido pela Igreja, seja conferido tacitamente ou seja conferido explicitamente agora com a instituição de um determinado ministério. E a cooperação é o exercício de um ministério de suplência, isto é o exercício de um ministério que corresponde ao ministério ordenado e que um leigo é chamado a exercer. O caso mais explícito é dos ministros extraordinários da comunhão. Não é? Portanto, cabe o ministro ordinário da comunhão ao ministro ordenado, na insuficiência de ministros ordenados, então são designados ministros extraordinários da comunhão. Isto é,
A corresponsabilidade é um elemento fundacional, e segundo elemento fundacional da sinodalidade, e pressupõe em primeiro lugar a corresponsabilidade que nasce do nosso batismo, mas que se traduz quer no ad intra, quer no ad extra da Igreja, e não como separação, mas como construção conjunta. E aqui une-se um terceiro elemento fundacional da sinodalidade, que é a unidade na missão. Portanto, a dignidade batismal, a igual dignidade de todos pelo batismo, a corresponsabilidade que dela deriva e a unidade na missão. Isto é, há uma única missão na Igreja. A única missão da Igreja é tornar presente no mundo o Evangelho que é o próprio Jesus Cristo. Esta é a missão da Igreja. E a missão da Igreja para os bispos, para os presbíteros, para os diáconos, para os religiosos, para as religiosas, para os fiéis leigos. Todos somos chamados a tornar presentes no mundo o Evangelho que é o próprio Jesus Cristo. E somos chamados a tornar presente no mundo este Evangelho a partir do carisma, do serviço, da vocação a que cada um de nós é chamado. E por isso a corresponsabilidade pastoral a que somos chamados implica necessariamente a consciência desta unidade na missão, porque somos corresponsáveis desta única missão, mas sabemos-nos todos protagonistas desta mesma missão. Depois, um quarto elemento fundamental, que não desenvolverei, desenvolvo normalmente quando falo aos clérigos, é o governo pastoral em chave de comunhão, isto é, a nossa missão de pastores exerce-se numa igreja sinodal em chave de comunhão, na construção do ministério ordenado, que é um ministério de síntese e não a síntese de todos os ministérios. De um ministério que não sai desvalorizado pela sinodalidade, e por isso os senhores padres e senhores bispos não têm que ter medo da sinodalidade, porque não está em causa o lugar deles, não está em causa o lugar de ninguém. Pelo contrário, a sinodalidade pressupõe que cada um redescubra mais e melhor o seu lugar na construção da Igreja. E há lugar para todos, todos. Todos a ir à missa, todos a confessarem-se e todos a pagar os direitos paroquiais. É estes todos a pagar. É assim. Ora, para que não fique assim muito abstrato. Ora, este todos não nos pressupõe, mais uma vez, como massa anónima, mas como corresponsáveis na diversidade. E o quinto elemento fundacional da sinodalidade é o conselho como parte integrante da decisão e o discernimento como método. E aqui a corresponsabilidade pastoral ganha operatividade. Isto é, o conselho como parte integrante da decisão e o discernimento como seu método. Em primeiro lugar, a decisão cabe sempre ao ministro ordenado. A quem cabe decidir na diocese? Ao senhor bispo. A quem cabe decidir na paróquia? Ao presbítero. São eles que presidem a comunidade em nome de Cristo, cabeça e pastor. Agora, o documento da Comissão Teológica Internacional, no número 69, distingue a elaboração da decisão da tomada da decisão. E esta distinção é muito importante, isto é, a elaboração da decisão é sinodal, a tomada de decisão é ministerial. E a elaboração da decisão tem de ser necessariamente sinodal. Por maioria, o voto deve ser deliberativo. O problema hoje é que os conselhos têm um voto meramente consultivo, não é? O voto devia ser deliberativo e vinculativo para que o padre tivesse que decidir pela maioria necessariamente. Essa questão pode discutir-se e eu acredito que desta Assembleia Sinodal nascerá de que os determinados conselhos, sejam eles diocesanos ou paroquiais, tenham um voto vinculativo. Contudo, de pouco ou nada nos serve que o voto seja vinculativo, porque significa dizer que o voto consultivo é acessório e não pode ser. Ser conselho não diminui a dignidade daquele conselho, diminui a responsabilidade de quem preside ao conselho, seja o bispo ou o presbítero, de o escutar de verdade e de perceber que a Igreja não funciona por maiorias ou minorias, mas por consenso e comunhão. E é aqui que a corresponsabilidade pastoral se torna operativa. Quando percebemos que num determinado conselho o que precisamos não é de uma maioria para tomar uma decisão, precisamos de consenso e comunhão, porque essa é a natureza da Igreja. Maiorias e minorias são de caráter democrático e podemos usar os princípios democráticos na vida eclesial, não há mal nenhum nisso. Mas é fundamental que esta construção se faça, não por maioria. De que me serve como pároco no Conselho Pastoral para tomar uma decisão, ter uma maioria, se depois tem um grupo que não está de acordo com a decisão, nem disposto a colaborar com essa decisão. Eu prefiro adiar essa decisão e criar comunhão e unidade, que é isso que me interessa, o consenso e comunhão. E este consenso e comunhão constrói-se a partir do discernimento como método.
E um discernimento que não é apenas usado em determinados momentos da comunidade, mas que é usado como instrumento permanente para melhor seguir o Senhor. O Papa Francisco diz que a sinodalidade não é a Igreja a voltar sobre si própria, é a Igreja que, de olhos postos no Senhor, caminha guiada e iluminada pelo Espírito Santo. E por isso, este discernimento não é uma autoanálise. Isto são palavras do Papa no número 175 da Gaudete et Exsultate. O discernimento não é uma autoanálise presuntuosa, uma introspeção egoísta, mas uma verdadeira saída de nós mesmos para o mistério de Deus, que nos ajuda a viver a missão para a qual nos chamou a bem dos irmãos. Para terminar mesmo, está já no tempo dos contos, não é, Padre António? No meio disto tudo, o que é preciso para crescermos em sinodalidade? Digo sempre isto: se tornar um refrão, não tenho problema nenhum com isso, desde que ele se torne operativo. Para que haja sinodalidade, tem que existir fraternidade. O déficit de sinodalidade a que assistimos na Igreja corresponde ao nosso déficit de fraternidade. Temos dificuldade de construir juntos, porquê? Porque não olhamos para os outros como irmãos. Temos dificuldade em acolher a opinião do outro, porquê? Porque não olho para ele como um irmão, mas um concorrente. Se eu olho para o outro como um irmão, eu terei mais facilidade em aceitar as suas limitações, em aceitar as suas dificuldades, até em aceitar aquelas fragilidades que eu não gosto tanto, não é? E de ser capaz de fazer aquilo que diz a última obra de misericórdia espiritual, que é suportar com paciência as fraquezas do próximo. Portanto, uma Igreja, para que seja verdadeiramente sinodal, para que a corresponsabilidade pastoral seja operativa, é necessário que a Igreja seja uma Igreja mais fraterna. E a fraternidade é algo muito difícil. Basta ir à Sagrada Escritura, não é? Quem são os primeiros irmãos da Escritura? Quem são os primeiros irmãos da Bíblia? Caim e Abel. Não é bom exemplo. Vamos à frente. A seguir, quem é que aparece? Esaú e Jacó saíram a lutar do ventre da mãe. Também não. Vamos ao menos ao José do Egito. Não, que ele foi vendido pelos irmãos. Também não dá, não é? A fraternidade não faz boa figura na Escritura, diz o Hermes Ronchi. Ora, isto diz-nos que a fraternidade não é um dado adquirido. Nem a fraternidade consanguínea é um dado adquirido. Porque há de colocar sempre um limite, não é? Este alargar da fraternidade aparece já em Platão. Platão diz que são irmãos todos aqueles que pertencem ao mesmo país. Ou o Xenofonto diz que são irmãos todos aqueles que são amigos. Mas isto há de colocar sempre um limite. Se é meu irmão, quem é meu amigo? Quem não é meu amigo, não é meu irmão. Se é meu irmão, quem pertence ao mesmo país que eu, quem não pertence ao meu país é estrangeiro, não é meu irmão. A fraternidade para nós assenta não na consanguinidade, não em nenhum fundamento que crie limite, mas naquilo que diz Jesus, no Evangelho de Mateus, quando diz: a ninguém chames doutor, porque um só é o vosso doutor, a ninguém chames pai, porque um só é o vosso pai, porque vós sois todos irmãos. E é esta fraternidade que é também uma construção permanente. E a fraternidade exige uma construção permanente, e quanto melhor construirmos uma Igreja fraterna, melhor construiremos uma Igreja sinodal. Quanto mais crescermos de modo fraterno, mais cresceremos em sinodalidade e melhor testemunho daremos ao mundo. Se olhassem para nós ao sair da Igreja e dissessem: epá, aquilo deve ser uma maravilha, eles saem de lá a amarem-se uns aos outros. Era isto que diziam na Igreja primitiva. O melhor instrumento evangelizador foi o ver como eles se amam. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É de Nosso Senhor. Portanto, se fôssemos capazes de crescermos em fraternidade, seríamos capazes de crescer em sinodalidade e seríamos para o mundo lugar de testemunho do Evangelho, de que o Evangelho não só é possível, como é fonte de felicidade e realização, fonte de construção e coesão social. E assim a sinodalidade seria não apenas um estilo eclesial, mas tornava-se até um sinal profético para a sociedade e para o mundo. Numa sociedade fragmentada e dividida, não é pluralista, como dizemos hoje, a sinodalidade é chamada a ser, o que diz o Papa naquele documento, naquele discurso dos 50 anos do Sino dos Bispos, citando Isaías, ou parafraseando Isaías, o Papa diz que a Igreja é chamada a ser um estandarte erguido entre as nações, um sinal profético de que a unidade e a comunhão são possíveis, e de que assim a Igreja, sinodal e fraterna, seria um fermento a levedar toda a massa e a dizer ao mundo como é belo caminharmos juntos, decidir juntos, construir juntos, sermos corresponsáveis na missão da Igreja, para que se torne presente no mundo o Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. Muito obrigado.